Quero o divórcio. A chávena de café de Inês Costa parou a meio caminho dos lábios, enquanto ela olhava para o seu marido do outro lado da ilha de Cozinha Imaculada. O que acabaste de dizer? O prestigiado neurocirurgião, Dr. Diogo Machado, ajustou a sua gravata, com movimentos tão precisos e controlados como sempre. Tu ouviste-me. Pensei muito sobre isto. 5 anos de casamento e... É só isso que tens para me dizer? A mão de Inês tremeu ao pousar a chávena. Depois de tudo o que passamos? É precisamente por isso. 3 anos a tentar, Inês. 3 anos de desilusão. O sol da manhã, que entrava pelas janelas do seu luxuoso apartamento em Lisboa, parecia troçar da escuridão do momento. Inês recordou o seu primeiro encontro num evento de caridade anual no Hospital de São José, onde o brilhante neurocirurgião a tinha cativado com o seu charme e ambição. Nós nem sequer terminamos os testes de fertilidade, protestou ela. A doutora Sara disse-me que não preciso de mais testes para saber o que é óbvio, respondeu Diogo, a olhar para o seu relógio. Um gesto que Inês tinha aprendido a odiar. O meu pai já tinha tido 3 filhos com a minha idade. O dele, 4. Então é disso que se trata? Da todo-poderosa dinastia médica Machado? A mandíbula de Diogo ficou tensa. Tenho uma craniotomia pela manhã. Os papéis serão entregues no teu escritório ainda hoje. A sua pontualidade é impecável. Como sempre, Dr. Machado. A voz de Inês pingava sarcasmo. Operar o cérebro de alguém logo depois de destruíres o coração da tua mulher. Estou a ser prático. Ambos sabemos que isto não funciona. Ele pegou na sua pasta. O apartamento é teu até encontrares outro sítio. Eu ficarei no Hotel Pestana Palace. Diogo. A voz de Inês deteve-o à porta. Tu alguma vez me amaste de verdade? Ou eu era apenas parte do teu plano de vida perfeito? Ele parou, com a mão na maçaneta. O amor não é suficiente quando há incompatibilidades fundamentais. Incompatibilidades fundamentais? Tu és psicóloga, Inês. Tu entendes que às vezes temos de tomar decisões difíceis para o bem-estar a longo prazo. O que eu entendo é que tu és um cobarde. Ela levantou-se com os ombros retos. Tu não mereces ter filhos até que tu próprio amadureças. O rosto de Diogo endureceu. Eu tomei a minha decisão. Os advogados tratarão de tudo. Depois de ele ter partido, Inês ficou sozinha na cozinha do seu apartamento, rodeada de tudo o que os lembrava da sua vida perfeita. As fotos do casamento, os eletrodomésticos a combinar, o calendário marcado com futuras consultas de fertilidade. Tudo o que eles tinham construído juntos estava a desmoronar-se. E tudo porque o seu corpo não tinha funcionado de acordo com as expectativas dele. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da sua irmã, Sofia. Almoçamos hoje? Inês respondeu com os dedos a tremer. Sim, tudo se desmoronou. Ele está a ir embora. A resposta de Sofia foi imediata. Aquele arrogante. Eu vou ter contigo agora mesmo. Inês olhou em volta da cozinha onde ela tinha acabado de tomar o seu último pequeno almoço como Sra. Machado. Há 5 anos, ela era Inês Costa, uma estrela em ascensão na psicologia infantil, independente e forte. Em algum momento do caminho, ela tinha se perdido, a tentar ser a esposa perfeita para o médico perfeito. O seu telemóvel vibrou novamente. Uma notificação de e-mail do advogado de Diogo. Ela apagou-o sem ler. O que viesse a seguir, ela enfrentaria nos seus próprios termos, não nos dele. Ela aproximou-se da janela, a observar o trânsito matinal de Lisboa. Em algum lugar, no meio daquele caos de carros, Diogo conduzia para o hospital, provavelmente já a planear a sua próxima vida perfeita
com alguém que lhe pudesse dar os herdeiros que ele tanto desejava. Tu é que ficas a perder, Dr. Machado, sussurrou ela para a janela. Tu é que ficas a perder. O hospital de São José vibrava com o habitual caos da manhã, mas Diogo Machado não reparou em nada disso enquanto caminhava pelos corredores. Enfermeiros e residentes saíam do seu caminho, a reconhecer a tempestade na sua expressão. Dr. Machado. Um jovem residente correu para o alcançar. Os exames do paciente para a craniotomia. Envia-os para o meu escritório, interrompeu Diogo, sem parar. Ele chegou ao seu escritório e fechou a porta, a encostar-se a ela por um momento. Uma fila de fotografias emolduradas na sua secretária chamou a sua atenção. 3 gerações de homens Machado nas suas batas brancas. O seu avô, pioneiro da neurocirurgia em Lisboa. O seu pai, Fernando Machado, o atual presidente do Conselho de Administração do hospital, e ele próprio, a seguir o caminho que lhe tinham traçado desde que nasceu. O seu telemóvel tocou, falando em legado. Pai Diogo. A voz de Fernando Machado transmitia o seu habitual peso de expectativa. A tua mãe diz que viu a Inês no supermercado ontem, outra vez sozinha. Diogo beliscou a ponte do nariz. Eu dei entrada com o pedido de divórcio esta manhã. Uma longa pausa. Já vejo. Tu estavas certo. Esperamos o suficiente. Filho, quando eu te sugeri que considerasses outras opções, eu estava a falar de tratamentos de fertilidade, não de divórcio. Qual é o objetivo? Diogo deixou-se cair na sua cadeira. 3 anos a tentar. Nada. A linhagem Machado precisa de um herdeiro. E tu achas que deitar um casamento de 5 anos fora é a resposta? Tu és o único que não parava de perguntar sobre os netos em todos os jantares de família. Não me culpes, Diogo. Fugir não é o estilo dos Machado. A risada de Diogo foi amarga. Não. O estilo dos Machado é a excelência a todo o custo. Carreiras perfeitas, famílias perfeitas, vidas perfeitas. Tu soas como a tua irmã Catarina. A Catarina livrou-se de tudo isso. Talvez ela fosse mais inteligente do que todos nós. A voz do seu pai endureceu. A tua irmã abandonou a sua residência médica para se tornar uma artista em Paris. Isso não é exatamente um modelo a seguir. Uma batida na porta interrompeu-os. O residente de Diogo tinha voltado com os resultados do exame. Eu tenho que ir, disse Diogo. Craniotomia matinal. Nós não acabamos de discutir isto. Na verdade, sim. Eu tomei a minha decisão. Diogo. Ele desligou antes que o seu pai pudesse responder. O residente entrou cautelosamente. Dr. Machado. Os exames da Sra. Valdez. Diogo concentrou-se nas imagens, a afastar os pensamentos sobre Inês e o seu pai. Aqui havia algo que ele podia controlar. A dança precisa do bisturi e da habilidade. Linhas limpas de excelência cirúrgica. Reserva o bloco operatório, ordenou ele. E fala com a clínica de fertilidade da doutora Sara por mim. O residente piscou surpreso. Senhor, não é para uma consulta. Eu preciso que transfiras todos os meus resultados de testes para o meu arquivo pessoal. Eu nunca mais voltei para os ver. Mas o senhor não quer saber? O que eu quero, disse Diogo friamente, é fazer o meu trabalho. Reserva o bloco operatório. Depois de o residente ter saído, Diogo voltou a olhar para as fotos da sua família. 3 gerações de brilhantes cirurgiões olhavam para ele, as suas expectativas a pesarem sobre ele como uma presença física. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Beatriz Almeida, a nova diretora de Relações Públicas do hospital. Almoço para falar da angariação de fundos para a ala pediátrica. Ele respondeu rapidamente. Não posso. Cirurgia. A resposta dela chegou imediatamente. Então jantamos.
Parece que te faria bem um ombro amigo. Diogo hesitou. Depois aceitou. Qualquer coisa era melhor do que mais uma noite sozinho com os seus pensamentos. Ele pegou na sua roupa de cirurgia e dirigiu-se para o bloco operatório, onde tudo fazia sentido e o sucesso podia ser medido em métricas limpas e simples, sem emoções confusas, sem expectativas familiares, sem tentativas fracassadas de criar vida. Apenas o mundo perfeito e controlado da cirurgia, onde ele ainda era o dono do seu destino. Inês sentou-se no seu consultório a ver o Tiago, de 8 anos, a construir um castelo com blocos de madeira. As suas anotações jaziam esquecidas no seu colo, enquanto as memórias do confronto daquela manhã com Diogo continuavam a intrometer-se. Às vezes, disse Tiago, a equilibrar cuidadosamente outro bloco. Quando acontecem coisas más, não é culpa nossa. Inês levantou a cabeça bruscamente. O que te faz dizer isso? Tu disseste-me isso na semana passada. Tiago encolheu os ombros. Quando eu disse que era culpa minha que os meus pais se estavam a divorciar, um nó formou-se na sua garganta. Tu lembraste-te. A senhora parece triste hoje, doutora Inês. Tiago adicionou um último bloco à sua torre, como a minha mãe parecia. Antes que Inês pudesse responder, o telefone do seu consultório vibrou. Doutora Costa, a sua irmã Sofia está aqui. Obrigada. Tiago, nós acabamos em 5 minutos, está bem? Depois de terminar a consulta com Tiago e o enviar de volta para os pais, Inês encontrou Sofia a passear pela sua sala de espera. Eu trouxe reforços, anunciou Sofia, a segurar um saco de papel. Croissants de chocolate daquele lugar francês que tu adoras. Elas sentaram-se no consultório de Inês e Sofia tirou os bolos. Conta-me. Tudo. Ele nem sequer esperou pelos resultados dos testes. Inês mordiscou o seu croissant. 3 anos a tentar. E ele simplesmente... Ela desistiu. Ele fez os testes? Não. Ele recusou. Disse que não podia haver nada de errado com ele. A risada de Inês foi oca. O grande Dr. Machado, a seguir as pisadas férteis do seu pai. Falando no diabo, o Fernando já ligou. 2 chamadas perdidas. Eu não estou pronta para enfrentar o drama da família Machado. Sofia esticou-se sobre a secretária e pegou na mão de Inês. Vem morar comigo. Só até tu resolveres as coisas. Eu não posso deixar os meus pacientes. Lisboa também tem crianças traumatizadas. Sofia apertou-lhe a mão. Menos recordações do Diogo Machado. O telemóvel de Inês vibrou com uma mensagem do consultório da doutora Sara. Resultados dos testes prontos para revisão. Gostaria de agendar uma consulta? Qual é o objetivo agora? Murmurou Inês, a ignorar a notificação. Talvez saber te ajudasse, sugeriu Sofia. A quê? O meu marido abandonou-me antes do pequeno almoço. Saber não vai mudar isso. Não, mas... Sofia foi interrompida por outro som do telemóvel de Inês. Diogo, os advogados precisam da tua assinatura. Eu vou ao teu escritório às 6. Inês respondeu. Não te incomodes. Eu enviarei tudo para o teu advogado. Inês, começou Sofia. Eu tenho que trabalhar. Inês arrumou os seus papéis. Eu tenho mais 3 pacientes hoje. Promete-me que vais pensar sobre Lisboa. Eu prometo pensar em pensar. Depois de Sofia ter saído, Inês olhou para a sua agenda. 3 crianças a lidar com traumas e perdas. 3 oportunidades de ajudar alguém a curar-se enquanto o seu próprio coração se partia. O telefone do seu consultório tocou novamente. Doutora Costa, o seu próximo paciente está aqui. Inês respirou fundo, endireitou os ombros e afastou a sua dor. Os seus pacientes precisavam da doutora Costa, a psicóloga infantil calma e serena. Inês Machado, a mulher cujo casamento estava a desmoronar-se, teria de esperar.
Entre, disse ela, e preparou-se para enfrentar a dor de outra criança enquanto engolia a sua. Limpem, gritou Diogo, as suas mãos firmes enquanto navegava pelo delicado tecido neural. Aspira aqui. O bloco operatório estava em silêncio, exceto pelo bip constante dos monitores e o suave tilintar dos instrumentos. Este era o seu santuário, onde nada existia, exceto o desafio à sua frente e a sua capacidade de o superar. Dr. Machado, sussurrou o seu residente, a pressão arterial está a descer. Eu vejo. Ele não levantou os olhos do microscópio. 10 de efedrina. A porta do bloco operatório abriu-se. Dr. Machado, a voz de uma enfermeira. A doutora Sara está na linha 1. Ela diz que é urgente. Eu estou no meio de uma craniotomia. Deixa um recado. Horas depois, após completar a cirurgia com sucesso, Diogo estava a lavar as mãos quando o chefe de cirurgia entrou. Uma bela salvada, Machado, o Dr. Fernandes observou-o. Eu soube sobre ti e a Inês. Queres falar sobre isso? Não há nada para falar. Diogo secou as mãos. Margens limpas. Paciente estável. Não era a isso que eu me referia. Eu sei a que é que te referes, Diogo. Ele virou-se para enfrentar o seu mentor. Eu tenho mais 3 cirurgias hoje. Podemos saltar a parte pessoal? Fernandes levantou as mãos em rendição. Apenas lembra-te que o divórcio afeta o desempenho cirúrgico. Tira um tempo se precisares. Eu não preciso. Ao caminhar pelos corredores do hospital, Diogo ouviu fragmentos de conversas sussurradas que paravam quando ele passava. As notícias voavam nos hospitais. Dr. Machado? Beatriz Almeida saiu do elevador. Sobre aquele jantar? Não esta noite, Beatriz. Tu precisas de comer. Ela colocou-se ao seu lado. E tu precisas de falar sobre a campanha da ala pediátrica. A reunião do conselho é amanhã. Diogo parou de caminhar. Ok, às 8. Naquela novo lugar na Rua Nova do Almada. Eu faço as reservas. Ela estudou o seu rosto. Tu pareces cansado. Eu estou bem. Mentiroso. Ela sorriu. Às 8. Não me deixes pendurada. No seu escritório, Diogo encontrou uma pilha de mensagens. 3 do seu pai. 2 do consultório da doutora Sara. 1 do seu advogado. Ele ignorou-as todas e abriu o dossiê do seu próximo paciente. Uma batida na porta. A doutora Sara, em pessoa, desta vez. Diogo, nós temos que falar. Eu estou ocupado. Os teus resultados dos testes. Envia-os para o meu advogado. Ele não levantou os olhos. Eu tenho pacientes. Isto é importante. Cirurgia cerebral também é. Finalmente, ele olhou-a nos olhos. Nós acabamos, Sara. Depois de ela ter saído, Diogo ficou a olhar para o ecrã do seu computador sem o ver. As palavras desfocaram-se, enquanto a voz de Inês ecoava na sua cabeça. Tu alguma vez me amaste de verdade? O seu telemóvel vibrou. Beatriz, eu mudei a reserva para as 7. Tu precisas de dormir mais cedo. Ele aceitou, grato pela distração. Qualquer coisa para evitar voltar para um apartamento vazio, cheio de memórias e perguntas sem resposta. O resto do seu dia foi um borrão de cirurgias e consultas. Cada procedimento era uma fuga bem-vinda da realidade. No bloco operatório, ele ainda era o Dr. Diogo Machado, o brilhante neurocirurgião. Lá fora, ele era apenas mais um homem Machado fracassado, incapaz de estar à altura do seu legado. A doutora Sara Carvalho sentou-se na sua secretária, a olhar para 2 envelopes de papel, um com a etiqueta Machado Diogo e o outro Costa Machado Inês. A verdade que poderia ter mudado tudo, enterrada em jargão médico e níveis hormonais. O seu telemóvel vibrou.
Inês a cancelar a minha consulta de acompanhamento. Obrigada por tudo. Sara pegou no seu telefone do escritório. Janet, dá-me o horário de cirurgia do Dr. Machado. Ele está no bloco operatório 3 até às 4. Depois consultas seguidas até às 7. E a senhora Machado? Ela diz que não está a aceitar chamadas do hospital. Sara tamborilou com os dedos na sua secretária. 5 anos a tratá-los, a ver a sua luta. E agora isto, uma batida na sua porta. O pai de Diogo, Fernando Machado. Doutora Sara. Ele fechou a porta atrás de si. Nós precisamos de falar sobre o caso do meu filho. O senhor sabe que eu não posso. Confidencialidade médico-paciente? Sim. Ele apresentou-se, não convidado. Mas como membro do conselho do hospital e como o seu pai, eu estou preocupado. Por quê? Ele está a deitar o seu casamento fora sem saber de todos os fatos. O senhor tem os resultados dele. Sara tocou no envelope. Sim. E? O senhor sabe que eu não posso discutir isso. Fernando inclinou-se para a frente. Sara, eu conheço-te desde a tua residência. Aquele rapaz está a cometer um erro. Então ele precisa de ouvir isso do senhor. Ele não me vai ouvir. Fernando levantou-se. Mas ele pode ouvir a evidência médica. Depois de ele ter saído, Sara abriu o envelope de Diogo uma última vez. Os números eram claros. Baixa motilidade do esperma, contagem abaixo da média, tratável com tempo e intervenção adequada. Os resultados de Inês não mostravam problemas significativos. O seu intercomunicador zumbiu. O bloco operatório do Dr. Machado acabou de abrir. Ele está ali para a recuperação. Sara agarrou o envelope de Diogo e dirigiu-se para o andar de cirurgia. Ela encontrou-o na estação de enfermagem, a escrever ordens pós-operatórias. Diogo, para de me evitar. Eu estou a trabalhar. O teu pai acabou de estar no meu escritório. Isso chamou a sua atenção. O que é que tu lhe disseste? Nada. Mas eu estou a dizer-te agora. Tu precisas de ver estes resultados. Eu tenho que ir ver o meu paciente. A tua esposa não é o problema. Sara entregou-lhe o envelope. Tu és. Diogo ficou a olhar para o envelope, como se ele fosse morder. Eu não tenho tempo para isto. Arraga tempo. Porque tu estás a deitar o teu casamento fora, com base em suposições erradas. Tu não entendes. Não, tu é que não entendes. A voz de Sara elevou-se. Isto é tratável, Diogo. Mas em vez de o enfrentares, tu estás a fugir e a culpar a Inês. As enfermeiras fingiram não ouvir, enquanto Diogo finalmente pegava no envelope. Leu, disse Sara. Depois tu decides se o teu orgulho vale a pena destruir 2 vidas. Ela afastou-se, a deixá-lo assegurar a verdade que ele tinha tido demasiado medo de enfrentar. No seu escritório, os resultados de Inês ficaram intocados. Um testemunho de oportunidades perdidas por medo e orgulho. Sara pegou no seu telemóvel e ligou para o consultório de Inês pela última vez. Desta vez, ela deixou uma mensagem. Os teus resultados são normais, todos eles. Liga-me quando estiveres pronta para falar. O documento legal chegou ao consultório de Inês precisamente às 2 da tarde. Entregue por um estafeta num fato impecável. A sua recepcionista, Berta, trouxe-o com um olhar de desculpas. Queres que eu o ponha no lixo? Inês esboçou um sorriso fraco. Tentador, mas não. Ela pegou no envelope. Podes reter as minhas chamadas durante a próxima hora? Sozinha, Inês ficou a olhar para os papéis. Pedido de dissolução de casamento. Estava em negrito. Por baixo, a assinatura de Diogo, a caligrafia familiar de uma mão de cirurgião. O seu telemóvel iluminou-se com uma notificação de uma mensagem de voz de Sara Carvalho.
O dedo de Inês pairou sobre o botão de reprodução antes de ela decidir não o fazer. O que quer que os resultados dissessem já não importava. Uma batida interrompeu os seus pensamentos. Berta de novo. Doutora Costa, a mãe do Tiago chegou cedo. Ela parece chateada. Deixa-a entrar. Marta Ribeiro entrou, a esfregar as mãos. Desculpa por vir sem marcação. O que é que se passa? O Tiago está bem? Ele disse-me que tu parecias triste hoje. Marta sentou-se. Então eu soube por outro pai que eu só queria ver como é que tu estavas. A garganta de Inês fechou-se. Eu estou bem. Não, tu não estás. Marta inclinou-se para a frente. Quando o Tom se foi, tu estiveste lá. Deixa-me retribuir o favor. Eu agradeço-te, mas nada disso. Vamos tomar um café. 20 minutos depois, elas estavam sentadas no pequeno café em frente ao consultório de Inês. Marta mexia o seu café com leite enquanto Inês olhava para a sua chávena intocada. Tu já disseste aos teus pacientes? Perguntou Marta. Ainda não. Eu preciso de descobrir como lidar com as transições. Tu vais-te embora? Inês levantou os olhos. Eu não sei. A minha irmã quer que eu me mude para Lisboa. Fugir não vai ajudar. A voz de Marta era suave. Acredita em mim. Eu tentei. Não é fugir se não há nada para fugir. Inês finalmente bebeu o seu café. O Diogo tomou a sua decisão. Sem sequer esperar pelos resultados dos testes? Isso é muito frio. Isso é o Diogo. Tudo tem que ser perfeito, incluindo o sistema reprodutor da sua esposa. Elas sentaram-se em silêncio por um momento, a ver as pessoas a passarem pela janela. O Tiago pergunta às vezes sobre o pai, disse Marta, em voz baixa. Eu digo-lhe, vá, a verdade, que os adultos cometem erros e às vezes magoam as pessoas que amam. É isso que isto é? Um erro? Só o Diogo sabe. Marta olhou para o seu relógio. Eu devia voltar ao trabalho. Mas Inês, não deixes que as decisões dele te definam. Depois de Marta ter saído, Inês regressou ao seu consultório. Os papéis do divórcio esperavam-na na sua secretária como uma bomba relógio. O seu telemóvel zumbiu novamente. Outra mensagem de Sara Carvalho. Desta vez, Inês apagou-a sem hesitar. Algumas verdades era melhor não saber. Ela pegou na sua caneta, a mão suspensa sobre a linha para a assinatura. Um traço de tinta para acabar com um casamento de 5 anos. Uma assinatura para voltar a ser Inês Costa. A caneta tocou o papel e Inês sentiu algo dentro dela a quebrar-se e a reformar-se. Mais forte, mais diferente, pensou. Como um osso que cura depois de se partir. Nunca mais é o mesmo, mas é sólido o suficiente para se construir sobre ele. Isto não é fugir, disse Inês a Sofia, enquanto elas conduziam para norte na A2. Os limpa-para-brisas lutavam contra a garoa constante. É uma retirada estratégica. O que te ajudar a dormir à noite. Sofia mudou de faixa. Embora tu não tenhas dormido muito ultimamente. O caminhão de mudanças atrás delas continha o que restava da vida de Inês. Roupas, livros, dossiês de pacientes e álbuns de fotos cuidadosamente embrulhados, que ela não tinha conseguido abrir. Lá da clínica ligaram, disse Inês. Eles estão entusiasmados para que eu comece na próxima semana. Claro que estão. Tu és a melhor psicóloga infantil de Lisboa. Eu era a melhor em Lisboa. Sofia olhou para ela. Tu sabes o que eu quero dizer. Elas passaram a placa de Bem-vindos a Lisboa, enquanto o telemóvel de Inês se iluminava. O advogado de Diogo de novo. Ela rejeitou a chamada. Ele ainda não assinou os papéis? Perguntou Sofia. Não. 3 semanas e a contar. Tu queres que eu lhe ligue? Eu tenho algumas palavras guardadas para ele.
Deixa os advogados tratarem disso. Inês observou as gotas de chuva a competirem na janela. Eu só quero que isto acabe. Elas chegaram ao novo apartamento de Inês, no bairro do Bairro Alto. Moderno, anônimo. Nada parecido com o luxuoso arranha-céus que ela tinha partilhado com Diogo. Lar, doce lar, anunciou Sofia. O apartamento era pequeno, mas luminoso, com chão de madeira e paredes de tijolo à vista. Os passos de Inês ecoaram no espaço vazio. A mobília chega amanhã, disse Sofia, a pousar uma caixa. Tu podes ficar na minha casa esta noite? Não, eu tenho um colchão de ar. Eu preciso de começar a instalar-me. Eu estou bem. A sério? Sofia não parecia convencida. Nós jantamos logo? É naquele lugar tailandês de que eu te falei. Deixa para outro dia. Eu quero desempacotar as minhas coisas do consultório. Eu tenho pacientes a começar na segunda-feira. Depois de Sofia ter saído, Inês sentou-se no seu colchão de ar, rodeada de caixas com a letra de Berta. Material de escritório? Dossiês de pacientes? Pessoal? O seu telemóvel vibrou. Sara Carvalho de novo. Por favor, liga-me. Os resultados são importantes. Inês começou a escrever. Obrigada, mas eu mudei-me para Lisboa. Por favor, reencaminha qualquer dossiê médico para... Ela apagou. Algumas pontes era melhor deixá-las queimadas. Uma mensagem de Diogo apareceu. Os advogados dizem que tu te mudaste. Nós precisamos de falar. Inês respondeu. Não há nada para falar. Assina os papéis. Ela desligou o seu telemóvel e abriu a caixa com a etiqueta consultório. Lá dentro, embrulhado em plástico bolha, estava o seu diploma. Doutora Inês Costa, PhD, não Machado. Eu nunca fui realmente uma Machado, se fosse honesta. A chuva intensificou-se lá fora. Um tamborilar constante contra as suas novas janelas. Chuva de Lisboa, pensou ela. Diferente da de Madrid. Chuva de novos começos. Ela pendurou o seu diploma na parede nua, a primeira marca da sua nova vida. Para segunda-feira, ela teria um novo consultório, novos pacientes, uma nova rotina. A velha Inês poderia ter desmoronado sob o peso de começar de novo. Mas essa Inês tinha morrido na manhã em que o seu marido escolheu o seu legado em vez do seu amor. Esta Inês tinha trabalho a fazer. A sala de reuniões do Hospital de São José ficou em silêncio quando Diogo terminou a sua apresentação. 12 pares de olhos estudaram-no, incluindo o olhar calculista do seu pai na cabeceira da mesa. Então, concluiu Diogo, com a nova ala cirúrgica, nós poderíamos aumentar a capacidade neurocirúrgica em 40%. O Dr. Fernandes falou primeiro. Números impressionantes, Machado. Mas a altura é perfeita, interveio Beatriz Almeida, fluentemente. O Hospital de São José precisa desta expansão para se manter competitivo. Diogo olhou para ela, grato pelo apoio. 3 meses a trabalhar em estreita colaboração com ela nesta proposta tinham-lhe ensinado o valor de uma boa diretora de relações públicas. O custo é substancial, salientou Fernando Machado, a mexer nos papéis à sua frente. Os benefícios serão maiores, respondeu Diogo. E com o doutor Fernandes a reformar-se no próximo mês, a nova ala prepararia o seu sucessor para... Falando em sucessão, o seu pai interrompeu-o. O conselho precisa de votar sobre o novo chefe de neurocirurgia hoje. A sala ficou tensa. Todos sabiam que Diogo era o principal candidato. Mas com os acontecimentos recentes, a situação pessoal do Dr. Machado não deveria afetar, começou Beatriz. A minha situação pessoal é irrelevante, interveio Diogo, bruscamente. O meu histórico cirúrgico fala por si. Fernando Machado estudou o seu filho. A sério? A
tua taxa de complicações pós-operatórias aumentou em 2% no último mês, ainda muito abaixo da média nacional, mas não à altura dos padrões Machado. As palavras pairaram no ar como um julgamento. Diogo sentiu a sua mandíbula apertar. A favor do Dr. Diogo Machado para novo chefe de neurocirurgia, o Dr. Fernandes chamou a votação. As mãos levantaram-se à volta da mesa. Diogo contou 8, 9, 10. A moção está aprovada, anunciou Fernandes. Parabéns, Dr. Machado. A reunião dissolveu-se em apertos de mão e felicitações. Beatriz olhou para ele e disse, sem som, jantar? O seu pai aproximou-se por último. Não me faças arrepender deste voto. Quando é que eu te desapontei? A voz de Diogo pingava sarcasmo. Os teus papéis de divórcio ainda não estão assinados. Isso é pessoal. Nada é pessoal neste hospital. Fernando agarrou o ombro do seu filho. Resolve este assunto, custe o que custar. Sozinho no seu escritório mais tarde, Diogo ficou a olhar para os papéis do divórcio na gaveta da sua secretária. A assinatura de Inês sobressaía contra o papel branco, a sua linha ainda em branco. O seu telemóvel vibrou. Beatriz, a celebrar no Canlis. 20 horas. Ele aceitou, a precisar da distração. O chefe de neurocirurgia mais novo da história do hospital. Ele devia sentir-se como um triunfo. Em vez disso, ele sentiu o peso das expectativas a pressionar mais forte do que nunca. Padrões Machado, legado Machado, perfeição Machado. Os resultados dos testes de Sara Carvalho ficaram noutra gaveta, sem serem lidos. Algumas verdades era melhor deixá-las enterradas sob as conquistas e a ambição. O seu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem de Inês. Assina os papéis, por favor. Diogo fechou a gaveta. Esta noite era para celebrar o sucesso, não para pensar no fracasso. Ele tinha alcançado tudo o que sempre quis. Ou tinha. Inês sentou-se no consultório de Dra. Pilar Castro, a torcer as mãos no seu colo. A especialista em fertilidade de Lisboa estudou o seu dossiê com os lábios franzidos. Os teus resultados anteriores de Lisboa parecem bons, disse a de Dra. Castro. Já consideraste a inseminação de dador anônimo? É por isso que eu estou aqui, disse Inês. Mãe solteira por escolha. A Dra. Castro levantou os olhos. Está-se a tornar-se cada vez mais comum. Eu passei 3 anos a deixar que outra pessoa controlasse a minha história de fertilidade. Inês endireitou os ombros. Eu estou pronta para escrever a minha própria. A Dra. Castro assentiu. Vamos falar sobre as opções. 1 hora depois, Inês estava sentada no seu carro, a segurar uma pasta de perfis de dadores. O seu telemóvel mostrava 3 chamadas perdidas de Sofia. Onde é que tu estás? Exigiu Sofia quando Inês lhe ligou de volta. Tu faltaste ao almoço. Consulta médica. Tu podes vir cá hoje à noite? Tu estás doente? Não, mas eu preciso de te contar uma coisa. Sofia chegou com vinho e comida tailandesa. Inês pegou na comida, mas rejeitou o vinho. Ok, conta-me tudo, disse Sofia, a aconchegar-se no novo sofá de Inês. Tu estás a agir de forma estranha. Inês entregou-lhe a pasta. Os olhos de Sofia arregalaram-se enquanto ela lia. A sério? Eu acabei de esperar que outra pessoa me desse o que eu quero. Mais um bebê? Sozinha? Eu aconselho pais solteiros todos os dias, disse Inês. Pais fortes, pais felizes. Isso é diferente. Por quê? Sofia pousou a pasta. Porque tu és a minha irmã mais nova e eu preocupo-me. Eu não preciso de preocupação. Eu preciso de apoio. E o teu consultório? Tu acabaste de começar aqui. Eu já falei com os sócios. Eles apoiam-me. Inês pegou na mão da sua irmã. Sofia, eu nunca estive tão certa de alguma coisa.
Sofia ficou em silêncio por um longo momento. O Diogo sabe. O Diogo perdeu o direito de saber o que quer que seja quando ele se foi embora. Ele ainda não assinou? Não, mas eu não vou esperar mais. Inês apertou a mão da sua irmã. Eu estou a escolher a mim mesma, o meu futuro, a minha família. Sofia abraçou a sua irmã. Então eu estou contigo, até o fim. Mais tarde, sozinha no seu apartamento, Inês voltou a abrir os perfis dos dadores. Fotos e históricos médicos de homens que poderiam ajudá-la a criar a família que ela sempre quis. O seu telemóvel iluminou-se. O advogado de Diogo. O cliente solicita uma reunião para discutir os termos. Inês respondeu: não há nada para discutir. O papel é como está. Ela voltou aos perfis, às possibilidades e às escolhas e aos futuros que ela podia controlar. Amanhã, ela ligaria para a doutora Castro. Amanhã, ela daria o primeiro passo para a sua nova vida. Esta noite, ela permitiu-se sonhar com uma família construída sobre o amor em vez da obrigação. Um filho que seria amado por si mesmo, não pelas expectativas de uma dinastia. Lá fora, a chuva de Lisboa batia nas suas janelas. Uma lembrança suave de que o novo crescimento precisava de água para prosperar. Gêmeos. Inês agarrou o monitor do ultrassom. Tu tens a certeza? A doutora Castro apontou para o ecrã. 2 batimentos fortes. Inês deitou-se na marquesa de exame, a olhar para as 2 pequenas pulsações. Depois de 6 meses a tentar, a FIV tinha funcionado. Mais do que funcionado. Eu vou dar-te um momento, disse a doutora Castro, a sair. Inês procurou o seu telemóvel com as mãos a tremer. Sofia, tu podes falar? O que é que se passa? Falhou de novo? Não. A voz de Inês partiu-se. Funcionou. 2 vezes. O grito de Sofia fez com que Inês afastasse o telemóvel do seu ouvido. Gêmeos, gêmeos, eu estou a ir para aí, não te mexas. Eu ainda estou na clínica, eu estou a ir para aí. Não te atrevas a sair. Inês tocou no ecrã, onde 2 vidas pulsavam em tons de cinzento. Os seus filhos, só dela. Sofia entrou 20 minutos depois, ainda com o seu avental de chefe. Mostra-me. A doutora Castro regressou com as impressões e uma pilha de informação, pronta para falar sobre logística. A próxima hora foi um borrão de termos médicos, recomendações e avisos. Gravidez de alto risco. Monitorização adicional. Possível repouso na cama. A tua clínica tem uma boa política de licença de maternidade, certo? Perguntou a doutora Castro. Inês assentiu. 6 meses pagos. Eu já falei com eles. Sistema de apoio. Tu tens a mim, disse Sofia firmemente. Mais tarde, no apartamento de Inês, Sofia espalhou as fotos do ultrassom pela mesa de centro. Eles parecem feijões, disse ela. Feijões perfeitos. Inês tocou nas imagens. Os meus feijões. Tu já pensaste em nomes? Sofia e Lucia. Inês sabia há meses, desde o primeiro teste positivo. A mãe teria adorado esses nomes. A voz de Sofia suavizou-se. Ela estaria muito orgulhosa de ti. O telemóvel de Inês vibrou. O advogado de Diogo de novo. Aviso final. Antes da intervenção judicial. Ela apagou-o sem ler mais. Que ele leve o assunto aos tribunais. Nada podia tocar na sua alegria hoje. O quarto do bebê precisa de 2 de tudo agora, refletiu Sofia. Ainda bem que tu tens o apartamento de 2 quartos. Ainda bem que eu tenho uma irmã que cose quando está emocionada. Inês acariciou o seu ventre ainda liso. Estes bebês vão precisar de muitos croissants da tia Sofia. Eu já estou a planear o bolo de 1º aniversário deles. Sofia abraçou a sua irmã. Tu vais ser uma mãe incrível. Naquela noite, Inês deitou-se na cama.
com as mãos pousadas no seu ventre. Gêmeos, uma família já feita, a crescer sob o seu coração. O seu telemóvel iluminou-se pela última vez. Diogo, eu soube que tu ainda estás em Lisboa. Nós precisamos de falar. Inês desligou o seu telemóvel. Ela tinha coisas mais importantes para se concentrar agora. 2 batimentos, 2 futuros, 2 razões para estar grata por ele ter ido embora. Às vezes, os piores finais levavam aos melhores começos. Beatriz, nós precisamos daqueles relatórios trimestrais. Diogo parou. Beatriz Almeida estava no seu escritório, a segurar um envelope de papel familiar. Eu encontrei isto enquanto organizava para a revisão do conselho. Ela levantou o envelope da doutora Sara. Tu nunca o abriste. Isso é privado. Caiu dos teus antigos dossiês. Ela colocou-o na sua secretária, juntamente com estes. Ela deixou uma pilha de papéis ao lado, recusas de pedidos de seguro para tratamentos de fertilidade, a assinatura de Inês em inúmeros apelos, 3 anos de luta documentada. Isso são dossiês médicos confidenciais. Isso são provas de que tu fugiste em vez de enfrentares a verdade. A voz de Beatriz era áspera. Um chefe de neurocirurgia. Eu entendo o suficiente. O teu pai encurralou-me ontem a perguntar sobre a demora na finalização do teu divórcio. Ele precisa de ficar fora da minha vida pessoal. Nada é pessoal neste hospital, tu lembras-te? Beatriz imitou o tom de Fernando Machado. As tuas palavras. Ela sentou-se na beira da sua secretária. Lê os resultados, Diogo. Já não importa. Ela foi embora. Para Lisboa, onde ela está a construir uma nova vida sem ti. Beatriz tocou no envelope. Tu não queres saber se tu destruíste o teu casamento por nada? Diogo ficou a olhar para o envelope. 3 meses a evitá-lo. 3 meses a dedicar-se ao trabalho, ao planeamento da nova ala, a jantares ocasionais com a Beatriz, que nunca davam em nada porque ambos sabiam que ele não estava pronto. E sim, ele limpou a garganta, e se diz o que eu acho que diz, que tu és a razão pela qual tu não tens filhos. A voz de Beatriz suavizou-se. Então tu lidas com isso, como um médico, como o chefe de neurocirurgia que tu supostamente és. Ela caminhou em direção à porta. Leu. Então, talvez tu possas parar de te esconder atrás do legado do teu pai e começar a construir o teu próprio, sozinho. Diogo pegou no envelope. No interior, os números e os termos médicos saltaram-lhe à vista. Baixa motilidade. Contagem abaixo da média. Tratável com intervenção. O seu telemóvel vibrou. O seu pai. Data do tribunal para o processo de divórcio. Resolve isto. A mão de Diogo apertou-se sobre os resultados dos testes. Todo este tempo, ele tinha culpado Inês. Todo este tempo, ele tinha estado errado. Ele procurou o seu telemóvel. Depois parou. O que é que ele podia dizer? Desculpa por ter destruído o nosso casamento porque eu era demasiado orgulhoso para enfrentar os meus próprios fracassos. O intercomunicador zumbiu. Dr. Machado, a sua craniotomia das 3 está pronta. Diogo endireitou a sua bata. Ele guardou os resultados de novo no seu envelope. Cirurgia primeiro. A verdade, depois. Sempre depois. Diogo olhou para o seu reflexo na sala de lavagem cirúrgica, a ver as feições do seu pai no seu próprio rosto. A mesma mandíbula determinada. O mesmo olhar de aço. Dr. Machado. Uma enfermeira espreitou. O seu pai está no seu escritório. Ele diz que é urgente. Eu estou a preparar-me para a cirurgia. Ele disse, e eu cito, para lhe dizer que é sobre Inês Costa. As mãos de Diogo pararam debaixo da água. O que é que se passa com ela? Apenas que é urgente. No seu escritório, Fernando Machado estava de pé na janela,
com as mãos entrelaçadas atrás das costas. O Hospital Pediátrico de Lisboa ligou. Diogo secou as mãos. Por que é que eles fariam isso? Eles estão a recrutá-la. Eles estão a oferecer-lhe para ser chefe de psicologia pediátrica. O seu pai virou-se. Tu sabias que ela publicou 3 artigos desde que se mudou para lá? Não. Enquanto tu estavas a esconder-te atrás das cirurgias, ela estava a construir uma reputação. Fernando atirou uma revista sobre a secretária com o nome de Inês na capa. O conselho reparou. O que é que tu queres dizer? Lisboa está a construir um novo centro de trauma. Eles querem-na para liderar o departamento de psicologia infantil. Fernando sentou-se. O Hospital de São José estava a considerar a mesma oferta. Diogo pegou na revista. Ela não voltaria. Não, ela não voltaria. Fernando estudou o seu filho. Tu estás a tornar-te como eu, Diogo. Não era isso que tu querias? Eu queria que tu fosses bem-sucedido, não que tu fosses solitário. Fernando dirigiu-se à porta. Lê o artigo dela. Depois olha-te ao espelho e diz-me que tu não vês os meus piores erros. Olhando para ti. Depois de o seu pai ter saído, Diogo abriu a revista. O trabalho de Inês sobre a resiliência infantil após o abandono parental. Estudos de caso de crianças a reconstruírem as suas vidas após a perda. O seu telemóvel iluminou-se. Beatriz. Jantar esta noite? Ele rejeitou. Pela primeira vez em meses, ele tinha algo mais importante para ler. As palavras de Inês enchiam as páginas. Profissionais, mas com o calor que ele se lembrava dos seus primeiros dias. Quando é que ele tinha parado de ver esse calor? Quando é que ele se tinha focado tanto no legado que ele se tinha esquecido do amor? O intercomunicador zumbiu. Dr. Machado. O bloco operatório está à espera. Diogo deixou a revista. Outra cirurgia, outra fuga. Mas as palavras do seu pai ressoavam. Tu estás a tornar-te como eu. No espelho da sala de trabalho. Quando? As mãos de Inês pararam no seu portátil. Que Dr. Machado? Ambos, na verdade. E a nova diretora de Relações Públicas. Perfeito. Toda a sua antiga vida sentada em filas arrumadas para a ver falar sobre trauma infantil e resiliência. Sofia apertou-lhe o braço. Tu queres que eu crie uma distração? Eu podia puxar o alarme de incêndio. Eu consigo lidar com isto. Inês endireitou a sua jaqueta, a evitar conscientemente tocar na sua barriga de grávida já visível. 6 meses. Impossível de esconder. A introdução começou. A nossa próxima oradora, a doutora Inês Costa, do Hospital Pediátrico de Lisboa. Inês caminhou para o pódio, a clicar na sua primeira diapositiva. Ela não olhou para a plateia, a focar-se na sua pesquisa. Crianças a superarem o abandono. Famílias a reconstruírem-se. A força encontrada ao começar de novo. Perguntas? Perguntou o moderador quando ela terminou. Uma voz familiar do fundo. Doutora Costa, como é que as suas descobertas se aplicam a casos em que o abandono parental decorre de problemas médicos? Diogo, claro que ele faria essa pergunta. A causa do abandono importa menos do que a resposta a ele, respondeu Inês com voz firme. As crianças são notavelmente adaptáveis quando lhes é dado o apoio e a estabilidade adequados. Os seus olhos encontraram-se através do auditório. Ele parecia cansado, mais velho de alguma forma. Beatriz Almeida estava sentada ao lado dele, a tirar notas. Depois da sessão, Inês arrumou os seus materiais rapidamente, mas não rápido o suficiente. Inês? Ela virou-se. Diogo estava ali, desconfortável na sua roupa cirúrgica. Parabéns pela pesquisa, disse ele rigidamente. Obrigada. Ela moveu-se para a porta. Tu pareces... O
seus olhos desceram para o seu ventre. Não o faças. Inês deu um passo para trás. Tu perdeste o direito de comentar sobre a minha vida. Eu li os resultados dos testes. Meses tarde demais. Sofia apareceu ao seu lado. Tudo bem por aqui? Bem. Inês tocou no braço da sua irmã. Nós vamos. Enquanto elas se afastavam, ela ouviu a voz de Fernando Machado. Deixa-a ir, filho. Alguns erros não se podem consertar. No lobby do hotel, Inês encostou-se à parede, com as mãos protetoramente sobre a sua barriga. Tu estás bem? Perguntou Sofia. Mais do que bem. Inês sentiu seus bebés a mexerem-se. Eu estou exatamente onde eu preciso de estar. O seu telemóvel vibrou. O Hospital Pediátrico de Lisboa. Em relação à sua oferta de chefe de departamento, Inês sorriu. Alguns finais eram realmente começos disfarçados. Diogo sentou-se sozinho no seu escritório, ainda com a roupa da conferência de ontem, a olhar para o artigo de pesquisa de Inês. O intercomunicador zumbiu. Dr. Machado, o seu pai? Agora não. Ele diz para o senhor ligar o canal de notícias do hospital. Algo sobre o Hospital Pediátrico de Lisboa. Diogo ligou a televisão da parede. Uma conferência de imprensa. Inês num pódio, a anunciar o novo Centro de Trauma de Lisboa. E com esta instalação, nós poderemos fornecer apoio psicológico abrangente a crianças e famílias em crise. Ela estava a dizer. A câmara recuou, a revelar a sua gravidez. A chávena de café de Diogo escorregou da sua mão, a partir-se no chão. Tu não sabias? Beatriz estava no limiar da sua porta. Gêmeos. Ela vai ter gêmeos, disse ele sem sentir. Ela está a ter gêmeos. Eu presumo que 5. Beatriz entrou, a fechar a porta. Dado o momento, ela fê-lo sozinha. Não, Diogo. Tu fizeste com que ela estivesse sozinha. Ele desligou a televisão, mas a imagem permaneceu gravada na sua mente. Inês, segura e radiante, a construir uma nova vida enquanto ele se tinha estado a esconder nos blocos operatórios. A reunião do conselho de amanhã, disse Beatriz, em voz baixa. Lisboa está a oferecer uma parceria no centro de trauma. O quê? O teu pai queria que o Hospital de São José se envolvesse. O programa da Inês é inovador. Diogo riu amargamente. Então eu estarei a trabalhar com a minha ex-mulher. Se ela aceitar, é o projeto dela. Beatriz tocou-lhe no ombro. Talvez seja a hora de tu enfrentares tudo o que tu tens estado a fugir. Depois de ela ter saído, Diogo tirou o seu telemóvel. Os papéis do divórcio ainda estavam por assinar na sua secretária. Ele marcou o número de Sara Carvalho. Finalmente, ela respondeu. Eu preciso de saber tudo. Sobre a minha condição, as opções de tratamento. Por que agora? Porque eu destruí algo precioso por medo. Ele observou a conferência de imprensa de Inês em silêncio. Eu preciso de parar de ser um cobarde. Venha ao meu consultório amanhã. A voz de Sara suavizou-se. Não é tarde demais para ter ajuda, Diogo. Para a fertilidade, talvez. Ele tocou no ecrã da televisão onde Inês estava de pé, com a mão no seu ventre de grávida. Mas para todo o resto, um passo de cada vez, Dr. Machado, um passo de cada vez. Beatriz encontrou Diogo na capela do hospital, ainda com a roupa cirúrgica de ontem. Tu faltaste à reunião do conselho, disse ela, a sentar-se ao lado dele. Como é que foi? Eles aprovaram a parceria com Lisboa. Ela entregou-lhe um café. O teu pai votou a favor. Claro que sim. Qualquer coisa pela reputação do hospital. Na verdade, Beatriz hesitou. Ele disse que era hora de os homens Machado pararem de deixar o orgulho destruir as suas famílias. Diogo ficou a olhar para o seu café intocado. Eu vi as fotos do ultrassom dela. O quê?
O organizador da conferência deixou a sua pasta de apresentação médica. Estava misturada com as tuas diapositivas. Ele tirou o seu telemóvel a mostrar a Beatriz a imagem. Gêmeas, Diogo. Ela está a dar-lhes o nome de Sofia e Lucia. A sua voz partiu-se. Eu vi o escrito na margem. Beatriz tirou-lhe o telemóvel suavemente. Tu precisas de lhe dizer que tu viste isto. Por quê? Para ela me odiar mais? Para tu poderes começar a ser honesto. Com ela. Contigo mesmo. Beatriz levantou-se. Eu liguei para a doutora Sara. Ela está à tua espera. Eu tenho cirurgias. Não, tu não tens. Eu limpei o teu horário. Ela levantou. Chega de fugir. No consultório da doutora Sara Carvalho, Diogo finalmente enfrentou a verdade completa. Opções de tratamento. Taxas de sucesso. Tudo o que ele tinha tido demasiado medo de ouvir. É controlável, concluiu Sara, com tempo e compromisso. Como tudo o resto que eu evitei, disse Diogo. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Inês. A parceria com Lisboa requer reuniões trimestrais. A minha assistente tratará da coordenação. Profissional. Sara salientou. Distante, segura, corrigiu Diogo. Ela está a proteger-se a si mesma, de mim. Ele pensou nas imagens do ultrassom. 2 pequenas vidas que poderiam ter feito parte da sua história. Sua história se ele não se tivesse deixado levar pelo legado Machado. Eu vou começar o tratamento, ele disse a Sara. Não por causa da Inês, não por causa do meu pai, por causa de mim. Lá fora, a chuva de Lisboa combinava com o seu estado de espírito. Mas pela primeira vez em meses, ele não estava a fugir dela. Às vezes, a verdade era o remédio mais difícil de engolir. A sala de conferências do Hospital Pediátrico de Lisboa parecia demasiado pequena para a tensão que continha. Inês sentou-se num extremo da mesa. Diogo no outro. Chefes de departamento e membros do conselho enchiam o espaço intermédio. A integração do departamento de neurocirurgia do Hospital de São José com o nosso centro de trauma. A voz do administrador desvaneceu-se em ruído de fundo, enquanto Inês observava Diogo a tirar notas. Ele parecia diferente. Mais magro, mais cabelos brancos nas têmporas do que ela se lembrava. Doutora Costa? Os seus pensamentos sobre os protocolos de avaliação psicológica? Inês endireitou-se. Sim, nós precisaremos de avaliações abrangentes para todos os casos cirúrgicos que envolvam crianças. O Dr. Machado irá supervisionar pessoalmente os aspectos neurocirúrgicos, anunciou Fernando Machado da porta. Inês nem sequer sabia que ele viria. Revisões trimestrais, disse Inês, firmemente. O meu departamento mantém a autonomia, é claro. Diogo falou pela primeira vez. A reputação do seu programa fala por si. Depois da reunião, Inês arrumou os seus papéis rapidamente. Mas Diogo apanhou-a no elevador. Inês, espera. Não. Eu vi as fotos do ultrassom na conferência. Ela congelou. Isso eram privados. Eu sei. Desculpa. Ele recuou. Apenas, elas são lindas. Elas não são tuas. Eu também sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu estou em tratamento. Com a doutora Sara. Inês voltou a pressionar o botão do elevador. Isso é bom para ti. Eu não te estou a dizer isto para consertar nada. Apenas, eu precisava que tu soubesses. Eu estou finalmente a enfrentar as coisas. O elevador chegou. Inês entrou. Sofia e Lucia, disse ele, em voz baixa. Bons nomes. As portas fecharam-se na cara dele. Inês encostou-se à parede, com as mãos no seu ventre, onde as gêmeas chutavam furiosamente. O seu telemóvel vibrou. Sofia. Como é que correu? Como uma cirurgia.
respondeu Inês. Incisões limpas. Sangramento mínimo. Às vezes, as incisões mais precisas deixavam as cicatrizes mais profundas. A conferência médica de Porto fervilhava de atividade. Diogo ajustou as suas notas de apresentação ao olhar para a plateia que entrava para a sua palestra sobre inovações em neurocirurgia pediátrica. Uma gargalhada familiar captou a sua atenção. Perto da entrada, Inês estava a ajudar duas meninas pequenas a tirarem os casacos, gêmeas com cachos castanhos que saltitavam e sorrisos a combinar. Um homem juntou-se a elas. João Mota, o marido de Inês. Diogo tinha visto o anúncio do casamento deles há 2 anos numa revista médica. Pronto, Dr. Machado. O organizador da conferência tocou-lhe no braço. Sim. Ele afastou-se da cena na entrada, a enfrentar o seu ecrã de apresentação. Mais tarde, durante a recepção, ele observou do outro lado da sala, enquanto Inês aceitava um prêmio pelo seu trabalho na terapia do trauma infantil. As gêmeas sentaram-se com João, a aplaudir com entusiasmo a sua mãe. O seu telemóvel vibrou. Sara Carvalho. Os resultados dos testes parecem bons. A terceira ronda de tratamento mostra uma melhoria promissora. Ao seu lado, Beatriz apertou-lhe a mão. Eles tinham começado a namorar a sério há 6 meses, depois de anos de amizade terem evoluído para algo mais. Queres ir embora mais cedo? Perguntou ela. Não. Diogo observou Inês a abraçar as suas filhas. Ele precisava de ver isto. Ver o quê? Que algumas coisas se partem por uma razão. Ele sorriu para Beatriz. Que às vezes o caminho errado te leva para o caminho certo. Olá, do outro lado da sala. Inês olhou para ele. Ela assentiu uma vez. Um simples reconhecimento entre colegas. Nada mais, nada menos. Era suficiente. Diogo apertou a mão de Beatriz e dirigiu-se para a saída. Atrás dele, ele ouviu a gargalhada das gêmeas misturada com o murmúrio da multidão. Uma lembrança de que a vida seguia em frente, com ou sem a tua permissão. Às vezes, os melhores finais não eram finais de todo, mas transformações. Todos estavam exatamente onde deviam estar. Esta história, o divórcio, o legado de uma família, é uma poderosa jornada de autoconhecimento, redenção e a descoberta do verdadeiro significado de família. Inicialmente, a história nos mostra como as ambições e o orgulho de Diogo o levam a um caminho de solidão, onde ele valoriza o legado familiar acima do amor e da conexão humana. O pedido de divórcio, que parece ser um ato de praticidade, na verdade, é um ato de covardia, uma fuga da verdade sobre si mesmo. Por outro lado, Inês, que foi forçada a enfrentar a rejeição e a dor, embarca numa jornada de empoderamento e autodescoberta. Ela não se deixa definir pelas ações de Diogo, mas em vez disso, encontra a sua força ao se concentrar em seu trabalho, sua carreira e, finalmente, ao decidir construir a família que sempre quis, nos seus próprios termos. O nascimento de suas gêmeas é a prova de que a felicidade e a realização podem ser encontradas fora dos planos perfeitos da sociedade. No final, a história nos ensina que a verdadeira felicidade e o sucesso não se medem por títulos, dinheiro ou linhagens, mas pela capacidade de ser honesto consigo mesmo, de enfrentar as suas próprias falhas e de valorizar o amor e a família. Diogo encontra a sua redenção ao finalmente aceitar a sua vulnerabilidade e procurar ajuda, enquanto Inês encontra o seu final feliz ao abraçar a sua própria força e ao criar um lar cheio de amor. A história nos mostra que, às vezes, os piores finais são apenas o começo de algo muito maior.